Irmãos, Satanás, ele é bem idoso já, não é? Mas eu quero lembrar aos irmãos que ele teve nos momentos principais da história da igreja. E quero dar alguns exemplos aqui. Quando Deus prometeu para Abraão que faria dele uma grande nação, né, e que por meio de Abraão ele iria abençoar as famílias da terra, Satanás ouviu isso. Satanás ouviu isso. Não se engane. E é claro que ele trabalhou para que isso não acontecesse, mas ele ouviu isso. Quando Jesus disse assim, ide por todo o mundo, né, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os demônios ouviram isso. E qual a estratégia que eles usam? É muito semelhante ao que Cristo fez. Eles mandam os seus falsos mestres para fora, para o mundo afora, pregando heresias, disseminando erros, heresias e conduzindo pessoas longe de Deus. E vou dizer mais uma coisa para os irmãos. Satanás fala com os seus. Não pense os irmãos que ele não fala, ele sopra no ouvido dos seus. E falam coisas que podem acontecer no futuro. Por isso que lá em Deuteronômio diz que se o profeta que sonhou falar determinada coisa, e isso acontecer e vocês seguirem ele, ou se vocês derem crédito para ele, há uma ameaça ali. E tanto é que a ordem era, se ele vier e dizer, vamos para outros deuses, ele deveria ser levado no meio do povo e ser apedrejado pelo povo, segundo a ordem de Deus. Então, observe que os falsos mestres também vão mundo afora, batendo nas casas, nas igrejas, que pode entrar nas igrejas e começar a disseminar falsos ensinos. Então, João diz aí que nós devemos provar os espíritos. Provar espírito é provar o ensino. Quero lembrar aos irmãos também que no Antigo Testamento, como que o povo conhecia que o profeta era verdadeiro. É importante entender o seguinte, que um profeta não podia negar o que o outro falou. Normalmente ele dava continuidade àquilo que o outro falou. E a base que eles tinham para julgar o verdadeiro profeta era Moisés e os escritos de Moisés. É por isso que em Deuteronômio também, Deus fala assim que iria levantar um homem semelhante a Moisés. Um profeta semelhante a ele. No caso aqui é uma referência a Cristo. Então, como que o povo de Israel identificava um verdadeiro profeta e um falso profeta? Ou seja, o verdadeiro profeta não negava aquilo que foi dito antes. Pelo contrário, ele dava continuidade àquilo que foi dito antes por Moisés. Os profetas no Antigo Testamento são conhecidos como os defensores, os pais da aliança, os guardadores da aliança. Ou seja, quando o profeta falava assim, isso aqui vai acontecer com vocês, isso, é porque ele estava olhando para a aliança, entendendo que Deus havia estabelecido na aliança. Ele diz, por que vocês quebraram a aliança? Isso vai acontecer com vocês se vocês não se arrependerem. Então não é que ele tinha uma visão, então ele olhava para aquilo que Moisés falou, estabeleceu na aliança. E então ele dizia, olha, se vocês não fizerem isso, vai acontecer isso. Mas se vocês fizerem isso, vai acontecer isso. E por que ele dizia assim? Porque estava escrito, já estava revelado que Deus iria fazer aquilo. Então ele não trazia coisa nova como o falso mestre faz. Então Moisés, ou melhor, João diz, julguem os espíritos, ou seja, julguem o ensino.